Vamos a mais um painel da Semana Nacional da Engenharia 2025. Hoje, o tema desse painel é o apagão de pessoal qualificado e mão de obra. Esse é mais um debate entre os 15 seminários que o Instituto de Engenharia está realizando nesta semana na sua sede em São Paulo. A Semana Nacional da Engenharia, com o objetivo de valorizar a engenharia do país, só é possível de ser realizada com o apoio dos nossos patrocinadores. O patrocínio Master do Confeia, patrocínio Ouro da Acciona e Anetrans, patrocínio Prata da ABS e Comba Telecom, patrocínio Bronze da Brasinfra, CIEE, Cinicesp e VEG, apoio geral da Enel Brasil e apoio institucional da ABMS, ABDIB, APMEC, APEME, APEOP, CREA São Paulo, Sinaenco, Sinduscom e Sobratema. Antes de começar efetivamente esse painel, peço a atenção de quem nos acompanha pela internet e aqui na plateia para vídeos dos nossos patrocinadores. Todo lugar tem o famoso inspetor de opiniões não solicitadas, vulgo fiscal da vida alheia. Esse aqui é o seu Anísio, um mestre da fiscalização não oficial. Fiscaliza a rua, o quintal da vizinha, a fiação da esquina. Se tem qualquer burburinho, lá está ele, de braços cruzados e pronto para ser disparado. Olha lá, ó, esqueceu o farol ligado de novo. Lá se vai a bateria. E esse aqui é Henrique, que também fiscaliza. Mas dessa fiscalização todo mundo precisa. Em vez de palpites, ele garante a presença de um engenheiro, agrônomo ou geocientista onde é preciso. Porque palpite, qualquer um dá. Mas garantir segurança de verdade, só os nossos profissionais. Se tem fiscalização, tem profissional responsável. Segurança para todo mundo e mais oportunidade de trabalho para quem entende do assunto. E assim seu Anísio pode relaxar. Se tem engenheiro no projeto, ele só precisa fiscalizar quem anda chegando tarde em casa. Para compor esse painel, convido a subir ao palco Miriana Pereira Marques, que é a vice-presidente do Instituto de Engenharia e moderadora. José Alberto Pereira Ribeiro, presidente da Brasinfa. Sérgio Figueiredo Senhorini, presidente do Cinicesp. Miguel Noronha, coordenador do Comitê de Construção Pesada da ABDIB. E Márcio Alberto Cancelara, vice-presidente da ABEME. Podem tomar assento. Boa tarde. Vou passar a palavra, então, para você, Miriana. A partir de agora, coordena a mesa, alertando que nós temos um sofisticado sistema aqui, que é aquele reloginho lá que está setado para 15 minutos de colocação inicial de cada um dos palestrantes, mas fica a critério da moderadora alterar isso. E também a ideia aqui é, no final da exposição de cada um, nós temos um debate entre os participantes da mesa e também a abertura para perguntas da plateia, que pode ser feita verbalmente. Muito obrigado a todos e bom evento. Obrigado, Regis. Nessa tarde, a gente vai discutir um tema de grande importância para o país: o apagão de pessoal qualificado
e mão de obra no setor da engenharia. Eu acho que todas as entidades, escolas, mesmo engenheiros, estão apreciando ou verificando essa situação. Por isso chamamos aqui hoje pessoas de extrema importância para discutirmos, debatermos e chegarmos em alguma posição única pelo nosso país. Então, eu vou chamar, para os nossos 15 minutos, o meu amigo João Alberto Pereira Ribeiro, que é o presidente da Brasinfra. Você pode falar daqui, você pode ir até o púlpito, fique à vontade. Se for falar daqui. Daqui. Eu tenho um... Então, acho que é melhor de lá. Tá bom. Deixa lá. Desculpa, pessoal. Boa tarde a todos, os presentes, os que estão aí na live. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, em nome da Brasinfra, o convite de estar aqui hoje nesse painel, assim como colocou a nossa moderadora. É um momento muito interessante que nós estamos hoje vivendo no nosso país. Eu me permito fazer um pequeno introito pelos meus 54 anos de engenharia. A gente já achava que já tinha visto tudo. E hoje, quando a gente vê, no momento, depois das crises que nós passamos, o desmonte que houve com as nossas empresas de engenharia, com o nosso mercado, a gente vê hoje essa questão de um problema bom, porque nunca tivemos tanta certeza de investimentos vindo da área privada, obras públicas hoje, na grande maioria dos nossos estados brasileiros, e as grandes prefeituras também com orçamentos, fazendo belíssimos programas, e o nosso problema é que hoje não sabemos como resolver, devido a esses hiatos do passado, como é que nós vamos executar essas obras de engenharia. Eu, quando falo engenharia, eu começaria, dentro de um quadro, eu vou elencar, que todos eles vão confluir com relação a essa carência de mão de obra. A mão de obra chamada de formal e a mão de obra qualificada. O porquê disso? Hoje, as nossas referências, tanto para programas de concessões, como programas de obras públicas e outras modalidades, os referenciais de preço são feitos em cima de simples orçamentos. E não se faz mais a engenharia de custos. Nesta casa, que eu já compartilhei bastante aqui do Instituto de Engenharia, e outras casas voltadas para a coletividade, com a finalidade da infraestrutura, nós vemos, então, hoje, todo mundo procurando resolver esse problema. Eu vou confessar para vocês que, essa semana, eu fui procurar dados. E aí eu me defrontei com falta de dados. Eu trouxe aqui algumas planilhas, aqui alguns quadros, que foram feitas dentro do sistema da Federação de Indústria do Paraná, dentro do seu observatório. Dados esses de mão de obra do país, vindo da CNI, depois vindo para a nossa federação, fazendo um comparativo, primeiro pela esta
questão de não se separar o que é a construção civil da construção pesada. Uma coisa equivocada, porque nós temos que seguir, evidentemente, aquilo que é legal. E o legal, nós temos que seguir o que está embaixo das nossas asas, dos nossos sindicatos, e, no nosso caso, os da construção pesada, do CNAE que nós representamos. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque, pasmem os senhores, eu vou citar alguns números e vou deixar esses quadros aqui, porque realmente me trouxe uma preocupação que eu já tinha conhecimento dentro da Casa de Indústria, é de que os dados hoje nossos do Brasil, eles têm uma defasagem de 1 ano e meio, 2 anos. Se você quiser saber, fazer comparativo de contingentes de mão de obra, é 1 ano e meio no mínimo para você fazer, analisar esses comparativos. As próprias entidades que hoje fiscalizam, no caso das agências, elas também têm uma defasagem, quando são muito prestativas dentro da sua fiscalização, é um prazo de 90 dias, 120 dias, onde acontece tudo. Então, quando me depreendi com esses quadros, onde há a separação, deu para notar que realmente o nosso problema é muito maior do que a gente imaginava. Eu tive a satisfação agora, durante o almoço, conversando ali num brainstorm, todo mundo jogando a boa conversa fora, dentro da experiência de cada um, pessoas, na sua maioria, já com aquela, o mais, né? 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. E eu fiz uma colocação ali, que hoje a gente tem problema de mão de obra qualificada. Primeiro que as nossas universidades, principalmente as federais, não as privadas, mas as federais, elas foram desmanchadas, inclusive com outras finalidades, até ideológicas, que não poderia acontecer dentro do ensino. Outra coisa é de que nós, dentro do próprio sistema, quando nós hoje estamos fazendo planejamentos, os famosos PELTs, PELT no Estado, PELT nacional, esse planejamento hoje ele tem uma dificuldade. Muitos desses planejamentos são feitos por pessoas que nunca fizeram 1 centímetro de qualquer coisa. Não vou nem entrar no IA, porque realmente é uma preocupação, que aí nós levaríamos aqui, não uns 15 minutos, mas realmente. Mas dentro do tema da mão de obra, eu vejo que está nas nossas mãos utilizarmos aquilo que nós temos razão de existência. Nossos sindicatos já estão procurando criar suas escolas de qualificação de mão de obra. O nosso problema hoje é ingresso de nova mão de obra. E no momento que nós convivemos com 25 milhões de Bolsa Família, que ninguém quer mais trabalhar, onde também, sem demérito nenhum, pela mudança que houve nessa última década, principalmente, com os cursos tecnológicos, nós vemos hoje muita gente dando palpite e muita gente querendo ajudar, e aqueles que dedicaram a sua vida, que não mudou nada. Na verdade, hoje só mudou, dentro da inovação, novos equipamentos, novas maneiras de você executar os serviços. Então, eu vejo, assim, mais, para ser objetivo, esse painel nosso aqui, com as pessoas que aqui terão oportunidade
também de falar, é de que a gente façamos a resultante. Hoje ninguém vai conseguir resolver o problema, porque os problemas são todos os próprios. O próprio tempo mudou já algumas situações. Eu sou do tempo que eu tinha dificuldade de conversar com o Tribunal de Contas da União, quando presidia uma entidade nacional rodoviária. Porque naquela ocasião me foi dito, vocês não fazem parte do processo, só podemos conversar com as empresas. Mudou. Hoje eu vejo, realmente, com muita satisfação, onde mudou o Tribunal de Contas com relação a esse acompanhamento e hoje ajudando, inclusive, a trazer soluções. Então, eu vejo que nós podemos, dentro dos nossos sindicatos, com as entidades afins, de nós proporcionarmos qualificação de mão de obra. Reintegrarmos esses que hoje, pelo modus vivendi, grandes empresas, médias empresas, que já demonstraram todo o seu saber pelas execuções das suas obras, hoje, por uma questão, 60 anos não podem mais trabalhar, 70 anos não precisam mais trabalhar, e nós temos que ensinar o pessoal. E chamariz. Nós, da construção pesada, nós convivemos com barrageiros. Isso me dito pelo sindicato laboral, que, lá no caso do meu estado, é filho de um barrageiro, ele diz assim, hoje você não consegue mais convencer alguém a continuar no seu emprego, pela história do pai e do avô, porque realmente aí vem o problema da remuneração. Eu não vou me estender, mas quero cumprimentar novamente a satisfação como Brasinfra, que congrega as 13 entidades da infraestrutura, e que nós estamos entendendo que todos os stakeholders, estando falando o mesmo assunto, faremos uma resultante e vamos acelerar esse problema, porque o insumo de mão de obra ele é vital para nós. A construção pesada ele tem quase que a metade da construção civil, mas pelo patrimônio que nós temos nas mãos, hoje as novas tecnologias e equipamentos, nós realmente necessitamos de fazer esses cursos emergenciais para podermos enfrentar, senão essas obras vão engrossar esse número que já é alarmante só nas obras federais, de 12 mil obras inacabadas. Então eu pararia aqui e estaria à disposição depois, onde eu posso daí colocar alguns números. Muito obrigada. Daí, na sequência, conheceremos os números. A gente percebe que é uma preocupação de todos. Eu quero agora ouvir o Sérgio Figueiredo Senhorini, presidente do Cinicesp, com as suas considerações sobre o tema. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando hoje o Cinicesp, o setor da construção pesada. Agradeço a Miriana aí pela recepção calorosa, gentil de sempre. E na pessoa dela cumprimento também o nosso presidente Jardim, que não está presente aqui, mas fica meu abraço aí para ele também. Espero que esteja se recuperando aí do acidente recente. Bom, e sobre o nosso tema aí, tema esse que recorrente, já há muito tempo se discute e, infelizmente, não tem solução de curto prazo. Eu diria, inclusive, que a gente está vivendo um paradoxo grande em relação a isso, porque, ao mesmo tempo que ano a ano a gente vê cada vez menos gente interessada pela engenharia, e quando eu falo da engenharia, eu me refiro ao engenheiro e aos operários lá de baixo, o operador de máquina, o mecânico, o encarregado, seja lá o que for, todo mundo envolvido aí na atividade da construção pesada.
Ano a ano vem caindo o número de pessoas que ingressam nessa atividade, cai o número de pessoas que permanecem na atividade. E uma informação, como disse o Zé Alberto ali, um problema bom, que a gente começa a ter uma perspectiva, algo raro no Brasil, de um crescimento considerável no investimento de infraestrutura. E isso nem tanto pelo poder público, muito mais pelas concessões, que não deixam de passar pelo poder público, mas que é algo que pegou no Brasil, está crescendo muito rapidamente. Basta a gente ver aí a quantidade de leilões todas as semanas que a gente vê acontecendo, seja na área rodoviária, que é onde atuamos mais fortemente, mas portuária, aeroportuária, a própria Sabesp aí no saneamento é um exemplo disso também, que vai ter um volume de investimento 10 vezes maior do que qualquer passado que possa ter existido. Então a tendência é que esse gargalo aumente, infelizmente. E, na minha opinião, aqui alguns dos obstáculos que nos levam a esse cenário, eu confesso a vocês que eu tentei trazer otimismo para a minha fala aqui, mas foi difícil, né? Pesquisando os números, a gente não encontra nada muito animador. E a conclusão que eu chego é que temos 3 fatores principais. Um já abordado pelo Zé Alberto, que é o assistencialismo aí do governo, e aí, sem querer defender A nem B, acho que vale para todos, em todas as esferas. A cada eleição que passa, a gente precisa dobrar o valor da assistência para garantir a próxima eleição. Isso vale para a direita, isso vale para a esquerda, isso vale para o centro, e infelizmente a gente só vê isso piorar. E aí, naturalmente, é difícil convencer alguém a trabalhar debaixo de sol, debaixo de chuva, recebendo ordem, tendo responsabilidades para ganhar um salário de R$3.000, aí obviamente estou me referindo aos operários, se ele pode ficar em casa, ganhar R$1.000 de benefício, e aí na hora que for a safra da batata, ele vai lá colher batata e ganha uma diária, ele complementa essa renda, sem ter chefe, sem ter horário para cumprir, sem ter nenhuma responsabilidade. Então, esse modelo não ajuda em nada. Mas, além disso, 2 fatores que são particulares da nossa atividade. Um é o que eu chamo de vida de cigano. Não é fácil a vida que a gente oferece para esses trabalhadores, a gente como empresas. Eu me refiro ao fato de que o cidadão que hoje está trabalhando numa obra em Ribeirão Preto, daqui a 1 ano essa obra vai terminar, e a empresa vai ter uma outra obra talvez em Assis, e esse cara vai ter que se mudar para lá. A gente precisa lembrar que esse profissional tem família, tem raízes, tem filho na escola, tem a esposa ou marido que trabalha num emprego comum, vamos dizer assim, e não pode ficar se mudando a cada 6 meses, 1 ano atrás da obra. A outra opção é esse cara ser privado do convívio da família, então ele vai passar a semana fora na obra e vai vir aos finais de semana para casa, o que, convenhamos, também não é o sonho de ninguém. Então, de fato, o modelo não ajuda, mas o mais grave de tudo, na minha opinião, é algo que veio com a pandemia do Covid, que é o teletrabalho. Não que ele seja ruim, ele é bem-vindo, ele nos mostrou que é possível fazer muita coisa à distância do conforto da nossa casa, do escritório. E aí fica difícil competir com o mercado financeiro, por exemplo, que tem essa possibilidade. A pessoa, se não trabalha todos os dias de casa, trabalha 2 dias por semana, então tem uma flexibilidade de horário, tem condições de estar próximo do convívio da família, e que no mundo da engenharia, infelizmente, isso não é uma realidade. Ainda não inventaram. Talvez um dia a gente chegue lá, viu, Zé Alberto, com a inteligência artificial que você citou, o camarada vai conseguir operar uma máquina de dentro de casa, né? Mas não duvido, mas isso ainda está distante. Então, hoje, infelizmente, o teletrabalho rouba muita gente do nosso mercado, na minha opinião, buscando esse conforto, essa melhor qualidade de vida. Muitas vezes até abrindo mão de uma remuneração melhor para ter essa qualidade de vida aí melhor. Bom, mas vamos aí pensar, hoje, coincidentemente, recebi um vídeo mais cedo aí da fala do presidente do Confea, onde ele dava números ali assustadores, de que de cada 100 estudantes que ingressam nos cursos de engenharia, e esse 100 já é, naturalmente não o 100, mas o volume de estudantes que procuram a engenharia já é pequeno, como sabemos. E de cada 100
que aceitam e topam entrar para a engenharia, apenas 35 chegam à formatura. Mas ainda piora. Desses 35, 15 vão efetivamente se inscrever nos CREAs. Então, exercer a profissão. Ainda arrisco dizer que desses 15, 2 ou 3 também ainda vão ficar pelo caminho e mesmo com o CREA na mão, vão fazer outra atividade. Então, estamos falando de 10 a 15% dos estudantes que efetivamente se formam e ingressam no mercado de trabalho. Essa conta não tem como dar certo, infelizmente. E os fatores que eu mencionei antes valem para os engenheiros, valem para os operários. Essa fala do presidente do CONFEA, ele próprio, com as estatísticas que tinha lá, menciona que a maior perda é para o mercado financeiro. E aí comprova um pouco disso que eu estou comentando aqui, né? O mercado financeiro, brincava mais cedo aqui na nossa conversa prévia, opostamente àquela vida de cigano que eu mencionei antes, o cidadão que vai para o mercado financeiro, ele trabalha por 30 anos, 40 anos, 54 anos numa carreira, aí, numa atividade, e ele pode mudar de empresa 10 vezes. Ele vai mudar 5 quadras de distância na Faria Lima. É muito mais confortável esse estilo de vida, essa qualidade de vida, seus filhos vão estudar na mesma escola, sua esposa vai ter o emprego dela e vai se manter ativa também, diferentemente daquele engenheiro que nunca sabe aonde ele vai morar no ano que vem. Isso eu entendo que é um dos aspectos que mais dificultam a nossa captação aí desses novos talentos, desses novos profissionais. E como reverter isso? Infelizmente, eu acho que ainda vai piorar muito antes de começar a melhorar. Porque, como eu disse, os investimentos em infraestrutura, isso naturalmente é muito bem-vindo, o Brasil tem um atraso secular aí que precisa ser recuperado. Esses investimentos têm crescido e crescido demais. Hoje, se a gente pegar as concessionárias aí só de rodovias, para ficar num nicho restrito, eles têm, sem sombra de dúvida, um volume de investimento muito maior do que qualquer órgão público, do que o DR de qualquer estado, do que o DENIT. Então, isso por si só é muito benéfico. Vamos acelerar a nossa infraestrutura e recuperar esse atraso que temos. Porém, na parte da mão de obra, um engenheiro não se forma em menos do que 5 anos. Por isso que eu digo que o gargalo ainda vai aumentar muito antes de começar a melhorar. E, aliás, me permitam, eu não sou engenheiro, mas tenho muitos amigos engenheiros e são raros os que se formam em 5 anos. Eu acho que leva um pouco mais de tempo ainda. E eu, sinceramente, não vejo muita saída que não passe pela valorização desse profissional e que, naturalmente, está atrelada à remuneração. Isso também comentário na nossa conversa preliminar aqui, de que hoje em dia o setor paga muito mal para os seus engenheiros. E eu concordo. Se a gente comparar com outras atividades, realmente é fato. Agora, eu acho que isso decorre desse ciclo Brasil, ciclo de períodos eleitorais, que aprendi com meu pai quando eu estava começando e vejo se repetir ano após ano. Quando a eleição se aproxima, os investimentos acontecem. Depois que ela passa, os investimentos desaparecem. Deus queira que a gente tenha agora, em virtude disso, dessas concessões, desses novos investimentos, algo mais perene, que nos permita um planejamento de longo prazo, até mesmo para as empresas investirem na qualificação dos seus profissionais. Hoje eu confesso que é um desestímulo, falo por mim aqui, representando a minha empresa, a gente se sente desestimulado em qualificar o profissional, porque a gente sabe que daqui 1 ano ou 2 a empresa vai estar em outro local, a obra vai terminar, não vai ter uma continuidade, e esse cara vai ficar pelo caminho. Então o investimento fica junto com ele. Infelizmente é isso, a gente precisa ter um programa de obras mais robusto e perene, contínuo, não esses ciclos que nunca terminam, né? O Brasil vive de períodos eleitorais, todos os programas no Brasil são planejados para no máximo 4 anos, mais do que isso não interessa. Então, infelizmente, a gente vai demorar, porém, se isso de fato acontecer, da mesma forma que a falta de obras, a escassez de obras, desvalorizou o profissional e fez cair a remuneração, porque a oferta era muita e a demanda era pouca, agora a gente vai começar a viver o ciclo inverso. Muita demanda e oferta insuficiente.
naturalmente vai ter que haver essa qualificação, essa melhor remuneração, para tornar, atrair aqueles que se debandaram para Faria Lima, aqueles que estão fazendo outros cursos atualmente. Eu não vejo, infelizmente, outra saída, uma saída de curto prazo, que não seja essa. Então, a solução passa pelo capitalismo. O mercado se equilibra. A oferta e a demanda vão buscando essa alternativa e lá na frente isso vai dar certo. O nosso papel, Zé Alberto, pelas entidades, sindicatos que representam o setor, que batalham, é ter as iniciativas para acelerar esse processo, para encurtar esse caminho. No Sinicesp, por exemplo, está aí o Laurito, que a batalha incansável lá e persistente, fazendo cursos, programas com o Senai para qualificar essa mão de obra. É pouco, precisamos de muito mais, mas é esse o caminho. É isso que nos resta. E para não deixar de passar uma mensagem positiva aqui para todos, até porque imagino que a maioria aqui é formado por engenheiros, a mensagem positiva que eu tenho é: os senhores serão melhor valorizados. Tudo que é raro se torna mais valorizado. E nesse momento, a gente, com a escassez da engenharia, a profissão tende a ser mais valorizada, e é nisso que nós temos que acreditar, nisso que vamos apostar. Lá na frente vai dar certo, mas como eu disse, temos que nos empenhar muito para acelerar esse processo e encurtar esse caminho, porque o Brasil precisa muito disso. A infraestrutura nossa está muito atrasada e sem engenheiros esse atraso não vai ser recuperado. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sérgio. Muito boa a sua apresentação. E continuamos a ver a nossa grande preocupação com o apagão. Chamo agora Miguel Noronha, que é o coordenador do Comitê da Construção Pesada da ABDIB. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui presente na Semana Nacional de Engenharia, aqui do Instituto de Engenharia, né? Eu represento a ABDIB, né, que traz aqui uma saudação ao Instituto de Engenharia por essa iniciativa, né, e por toda a história que o Instituto de Engenharia tem no nosso país, né? Então, na pessoa da Miriana também cumprimento toda a mesa aqui e também faço questão de salientar que está aqui comigo o Márcio Carvalho, diretor da FBS, que é parceiro nosso lá na ABDIB, que é o líder dessa frente nossa de mão de obra do setor da construção pesada, está aqui logo na frente, né? E também o Coutinho, do Sinicom, que também é membro do nosso comitê lá, muito atuante, né? E que contribui de uma forma muito diferenciada para nós lá, né? Então, dito isso, eu tenho uma apresentação aqui, e se eu acertar aqui o controle remoto, eu vou passá-la aqui direitinho. Então, eu sou diretor da Construtora Barbosa Melo, né, baseada em Minas Gerais, hoje a quinta maior do Brasil na construção pesada, né? Então também a represento. Então, aqui um dado interessante, que é justamente isso que foi falado aqui pelos amigos que antecederam aqui. A demanda por construção pesada está batendo recordes aí nunca visto no nosso país, né? Quando nós falávamos do auge da construção pesada no Brasil, antes de todas as dificuldades que o setor começou a passar a partir de 2015, nós tivemos um pico em 2014, 240, vocês podem ver no gráfico aí, né? 240 bilhões de reais de investimentos públicos e privados, né? E esse nível foi, vamos dizer, foi novamente alcançado 10 anos depois, em 2024, mais ou menos 240 também, bilhões de reais. Já em 2024, nós fomos para 259 bilhões, portanto, já passando por uma margem relevante aí o valor anterior. E quando nós olhamos as projeções a partir deste ano de 2025 até 2029, a expectativa é que em 2029 nós vamos chegar a 361 bilhões de reais de investimentos em infraestrutura, públicos e privados, né? Então são números muito grandes, né? Uma demanda nunca vista no Brasil, um volume já muito grande contratado, né? Aqui, como foi dito,
cerca de 80% desse valor é investimento privado, não é investimento público, né? A questão fiscal dos estados hoje penaliza sobremaneira os estados, né? Então, nós vemos realmente aqui uma perspectiva de investimento privado, muitos já contratados, especialmente sob concessões e PPPs, e particularmente em rodovias e saneamento, um volume extremamente elevado, né? Eu vou passar agora aqui alguns destaques de mídia que falam um pouco sobre esse tema nosso aqui, né? Esse material, diga-se, preparado aqui pelo Márcio, né? E que eu estou aqui, com licença dele, utilizando aqui, né? Então, por exemplo, algumas notícias na mídia. Confea alerta para déficit de engenheiros e defende foco em matemática, né? Então, déficit de 1 milhão de engenheiros até 2030 é o destaque, né? Falta de engenheiros pode ameaçar obras em Minas Gerais, né? Minas Gerais é um estado que também está vendo investimentos, né? Extremamente grandes, e a expectativa lá é um déficit de 75 mil engenheiros em Minas Gerais nos próximos anos, né? Mais um aqui. Remuneração na engenharia desanima estudantes. Conselho fala em apagão, né? Então, aqui é uma palavra do Sinduscom do Espírito Santo, justamente comentando sobre o apagão de mão de obra, né? E a dificuldade de se encontrar pessoas qualificadas. Principais barreiras à expansão dos negócios, sondagem comitê, construção pesada da BIDIB, né? Então, a escassez de mão de obra é apontada pelos players do nosso setor, e indo desde engenheiros, operadores de equipamentos e até os times, vamos dizer, de entrada do setor, ajudantes, né, e outros que são, na verdade, o início da escada dentro da construção pesada, né? Você forma o ajudante, depois você forma o armador, né? Você forma todas as demais posições que vão construindo o pessoal qualificado, né? Não engenheiro da obra, né? Então, quando essa escada não anda, é muito complicado, né? Crise muito grande de entrantes, né? Então, os entrantes, aí, aprendizes e ajudantes, estão em falta, respondem por 50% da nossa falta de trabalho e não estão mais vindo, né? Outra matéria aqui também. Problemas na contratação de trabalhadores nos últimos 12 meses, outra matéria. Eu vou deixar essa apresentação para vocês depois, né? Então, acho que isso vai ser interessante. O que está por trás da aversão dos jovens à CLT, né? A percepção de que ser CLT é ser fracassado está bastante disseminada por grandes grupos aí de jovens, né? Busca por tempo e flexibilidade, né? Como também foi dito aqui, as pessoas valorizam cada vez mais a flexibilidade, né? No mesmo patamar de remuneração, por exemplo, através de trabalho de aplicativos, de transporte via app, né? O sujeito tem uma remuneração até mesmo superior do que a remuneração de entrada da construção pesada, né? Com flexibilidade de horários, de locais, né? De vivência e tudo mais, né? Aqui a questão também citada do Bolsa Família e oferta de trabalho, né? Então, a ampliação do Bolsa Família tem contribuído para reduzir a ocupação e participação no mercado em alguns grupos, né? Especialmente jovens no Norte e Nordeste, né? Uma informação também interessante. Problemas de qualificações e habilidades comportamentais também em função dessas novas tendências que nós estamos vendo. E eu vou acabar aqui essas chamadas. Atração do trabalho informal e de aplicativos, que eu já acabei de comentar. Flexibilidade e autonomia são atrativos. Todas as matérias, né? Isso aqui são matérias de imprensa, depoimentos e etc., né? E o que a gente vê de fato aqui, trazendo alguns números aqui, segundo a sondagem aí da FGV de construção, 22,4% das empresas industriais relatam dificuldades para a contratação, essa CNI, 90% de construtoras enfrentam problemas para contratar trabalhadores qualificados, aqui a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, 71%, isso aqui, a mesma informação, né, enfrentam problemas, aqui do IBRE e da FGV, né? E aqui no nosso âmbito na BIDIB, o que nós também fizemos aqui, sob coordenação do Márcio, né?
sondagem que nós fizemos este ano, né, com empresas de construção, concessionárias, escritórios de engenharia, consultoria, São Paulo, Minas, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina. Né? 86% entendem que demanda por serviços e quadro de mão de obras aumentará nos próximos 6 meses. 67% das empresas já estão atuando com capacidade máxima. Né? Fatores que hoje influenciam, dificultam a expansão do negócio. 57% escassez de mão de obra qualificada, técnica, gestão. 52% escassez de mão de obra básica. 38% escassez de operadores e máquinas. E vamos lembrar que agora cada vez são mais modernas, né? Ou seja, o motorista profissional de outrora, não, né, com a sua formação básica, não serve para os equipamentos com a tecnologia embarcada que nós temos hoje. Né? 28% a competição no próprio setor como um fator que dificulta a expansão do negócio. Né? 100% com dificuldades de contratar mão de obra técnica e gestão nos últimos 12 meses contra os 12 meses anteriores. 100% dos entrevistados. Mais de 80% com dificuldades de contratar mão de obra de operadores dos últimos 12 meses em relação aos 12 anteriores. Né? Dito isso, né, vamos passar um pouco agora para a reação das empresas aí, né? Então, também aqui, essa é uma sondagem da FGV sobre construção, né? Então, sobre a reação das empresas, né? Como é que elas estão reagindo? Então, aí nós vemos aí números para aumento da remuneração, com a primeira coluna lá. Então, aqui estão os números aí de, né, em vários dos subsetores da construção, e aqui também envolve construção civil. Né? Aumento de remuneração. A segunda coluna, treinamento. Né? A terceira coluna, deslocamento de profissionais para outras regiões. A quarta coluna, mudança no processo construtivo. E a quinta coluna, por fim, redução no ritmo de obras. Né? Quais são as ações que a empresa está adotando para superar os gargalos de mão de obra? Né? E essa pesquisa também indagou sobre as ações para mitigar o problema. Né? Então, a principal tem sido treinamentos, ou seja, qualificação, e o deslocamento de trabalhadores entre obras ou regiões do país vem numa segunda proporção, né? E isso, sem dúvida, aumenta os custos, né? Além da própria remuneração. Né? Já a sondagem Abdib que nós fizemos sobre a coordenação do Márcio, aí, né? Também indicou aí tendências. Né? 67% recrutam mão de obra de outras regiões, né? Utilizando alojamento, baixada. 57% deslocam mão de obra já contratada para atuar em outras regiões. 62% ministram treinamento com facilitadores internos. 52% aumentam a remuneração. 38% trazem processos modernos de atração utilizando inteligência artificial. 33% ministrando treinamento com parceiros externos. Né? 48%, por fim, acreditam que o problema de escassez de mão de obra será resolvido em mais de 18 meses, enquanto 38%, e aqui está um pouco dos depoimentos aqui que me antecederam, acredito que não será resolvido. Né? Apenas 14% entende que se resolve entre 6 e 18 meses. Né? No âmbito da Abdib também a gente levantou hipóteses explicativas sobre essa escassez. Né? Então, primeira hipótese dessa rejeição crescente ao modelo CLT, que nós já comentamos. A hipótese 2 aqui, expansão de programas sociais e aumento da escolarização entre jovens, reduz a participação na força de trabalho do setor. A hipótese 3, falta de atratividade da indústria de construção agrava a escassez, sobretudo entre jovens. A hipótese 4, escassez de mão de obra qualificada na construção pesada compromete produtividade e eleva os custos. A hipótese 5, investimentos robustos em infraestrutura agravam o descompasso entre oferta e demanda de trabalhadores. Hipótese 6, custo logístico, transporte e refeição é barreira decisiva para a entrada no mercado formal.
E a hipótese 7, por fim, bolsas decrescentes mantêm renda e evitam desincentivo ao trabalho formal, né? O Márcio, inclusive, chegou a fazer um trabalho lá no âmbito da FBS, da empresa dele, comparando os rendimentos de uma família que ele entrevistou, o cabeça da família, interessado em trabalhar na empresa, né? E com um perfil lá de 2 filhos adolescentes, um filho nenê ainda, né? Esposa. E o Márcio, obviamente investigativo como é, pediu que ele detalhasse o menu de programas sociais dele, né? E o menu de programas sociais dele deu em torno de R$ 2.600, enquanto a remuneração base do nosso setor estava em 2.200 e pouco, 2.300, vai, né? Então, assim, ele tinha realmente um incentivo concreto, isso aqui é contabilizado, né? Para não vir trabalhar naquele momento na companhia, né? Em função de, né, tendo carteira assinada, a perda, né, de pelo menos uma parte relevante desses programas sociais, né? Então, realmente, eu acho que o governo não pensou na porta de saída, né? Pensou só na entrada, e realmente nós estamos vendo aí que nós estamos criando uma legião de gente que não é que seja dependente do programa social. O programa social é justificado, mas é de uma forma eternizada, vivendo de programa, né? Virou forma de vida o programa social, né? E não solução de um problema emergencial que todos nós podemos enfrentar, né? Então, essa é uma distorção criada no Brasil, né? E, por fim, concluindo minha apresentação aqui, esse trabalho da ABDIB, diga-se aqui, eu até comentei sobre o Coutinho do Sinicom, nós fazemos totalmente em parceria com o Sinicom e com a ANEOR, né? É um esforço conjunto que tem funcionado de uma forma muito legal no nosso Comitê de Construção Pesada, né? E nós desenhamos algumas ações que, obviamente, estão em avaliação ainda, não são finais, né, Márcio? Então, um manifesto à sociedade, né? Através de artigos em mídias de grande circulação, entrevistas, informes específicos. Eu não sei se vocês perceberam, mas Folha de São Paulo, Valor Econômico, Estadão, estão todos dando matéria. A cada 2 semanas eu vejo matéria de meia página sobre a questão de mão de obra do setor da construção pesada, né? E construção civil também, como um todo, né? Cartilha e repositório de melhores práticas a ser socializada entre as empresas do setor e a ABDIB. Plano de ação para mitigar e eliminar os problemas indicados para cada categoria, atrair, formar, reter. Plano de ação para monitoramento dessas ações também, que é muito importante, né? Acompanhar. E resultados a partir de 2026. Né? Visão detalhada das dificuldades com base em dados, né? Como também dito aqui, faltam dados, né? Sistematizados, dados que nós possamos confiar. E posicionamento formal da ABDIB, e aqui eu incluo o Sinicom e a ANEOR, né? Para ser apresentados às entidades governamentais e aos investidores do setor, né? Então, a gente encara na ABDIB esse problema como um problema de maior dimensão para o nosso setor, né? Um desafio de primeira grandeza para o nosso setor, né? E em todos os níveis, né? Engenheiros, né? Operadores de máquinas, né? Ajudantes e outras qualificações, né? Em nível de obra. Então, realmente, nós vivemos uma situação muito, muito preocupante, né? E aqui nós não queremos ser alarmistas. E um efeito já imediato que nós estamos vendo é os preços estão subindo na construção, né? Obviamente, as empresas estão precisando, em última análise, pagar mais para que possa, então, competir nesse mercado, não apenas entre as construtoras, dentro do setor, mas justamente para essas outras atividades aí emergentes que hoje estão catalisando aí a atenção e a dedicação dos profissionais. Então é isso, eu estou à disposição aí. Obrigado. Muito obrigado, Miguel. Gostei. Até vou ter uma pergunta para você depois. Já me deu umas dúvidas. E agora, para finalizar, né, antes das perguntas abertas ao público em geral, vamos chamar o Márcio Alberto Cancelara, que é o vice-presidente da ABM. Sim. A apresentação dele.
Não estou vendo o Rogério falar, ok? Mas se você mandou ela virar, você entregou para ele essa? Não. Chega. Boa tarde a todos. A ABM é uma associação, a Associação Brasileira de Engenharia Industrial, ela congrega todas as empresas, tipo de empresas da cadeia industrial. Empresas de projeto, de engenharia, né? Empresas de construção, de montagem, manutenção, empresas de fabricantes, logística, né? Então, nós temos todos os representantes da cadeia produtiva industrial estão associados da ABM, certo? Eu agradeço o convite do Instituto de Engenharia, e esse assunto é muito grave. O que nós estamos enfrentando é grave. Eu vou dar o ponto de vista da área industrial e também o meu pessoal, que eu tenho 40 anos de ação na área de engenharia consultiva. Atualmente sou consultor, mas eu acho importante dar esse testemunho, né? Como eu falei, né, e como todos falaram aqui, esse apagão de pessoal, ele ameaça muito o futuro da engenharia brasileira, tá? O Brasil viveu de avanços e recuos, né? Esse talvez seja um dos casos mais causadores desse apagão, né? Nós tivemos, acho que todo mundo ouviu falar que a engenharia no Brasil ela percorre uma senoide, né? E é verdade isso. Eu senti isso pessoalmente, e as empresas que eu conheço, a mesma coisa. A engenharia ela precisa de continuidade, né? Ela não pode, num momento como esse, que tem falta de mão de obra, contratações, aumento de salário, daqui a pouco acontece alguma coisa e tem demissões em massa, e isso desestimula qualquer jovem profissional, certo? Então, vamos só recapitular, né? Na década de 90, foi uma década mais de sobrevivência. Vocês lembram, logo depois do governo Collor, né, aquela confusão, e antes também, né, inflações, hiperinflação, né. Depois, no ano 2000, teve o ciclo do petróleo, os grandes investimentos da Petrobras, inclusive, na época, foi desenvolvido um programa entre o governo, associações e a própria Petrobras, chamado PROMIMP, que era o Programa de Mobilização da Indústria Nacional do Petróleo. Naquela ocasião, chegou a formar mais de 80 mil profissionais, no nível técnico e nível superior. Aí, esse ciclo durou bastante. Em 2010, começou um pouco de crise nessa área industrial e apareceu a Lava Jato. A Lava Jato, eu acredito que foi a maior perda intelectual da história do Brasil, né? São milhares de empregos foram perdidos. Aí, né, uma crítica, né? Porque a Lava Jato ela puniu as pessoas e as empresas. Lá fora, nos Estados Unidos principalmente, num caso desse, eles preservam as empresas, né? Os donos das empresas são obrigados a vender as ações, mas a empresa é preservada. Vocês lembram, né, na época do Lava Jato, grandes construtoras com 80 mil, 100 mil profissionais foram reduzidas a quase nada, todas elas entraram em recuperação judicial, e nós demoramos 10 anos para começar a respirar novamente, certo? Para vocês terem uma ideia, o plano de investimento só da Petrobras, nos próximos 5 anos, que são 110 bilhões de dólares, 25% disso são em obras terrestres, o resto é exploração, né? 25% disso, nós estamos falando mais ou menos de 5 bilhões de dólares por ano de investimento em obras terrestres da Petrobras. A Petrobras chamou a ABM, chamou a BCE e perguntou como é que vocês vão fazer tudo isso. E há um apagão enorme em engenharia consultiva, em construção, em montagem, em fabricação, em todo o setor, toda a cadeia de suprimentos. E a gente está convivendo com uma espécie de apagão digital. O que é esse apagão digital? A gente tem o engenheiro júnior, o profissional jovem, vamos dizer assim, que tem uma facilidade maior nessas ferramentas, e o profissional mais sênior, que ele tem a prática e tem certa dificuldade nisso. A gente precisa criar
essa ponte entre os dois. Né? Quando o elo entre engenheiro júnior e sênior se rompe, desmonta toda a cadeia, certo? Nós temos as ferramentas, que está cansado de ouvir, BIM, como Z3D, Digital Twin, inteligência artificial, mas faltam essa integração, falta essa visão sistêmica, né? Como eu falei. O desafio é construir uma ponte entre essas gerações. E vamos falar um pouquinho das causas, né? Causas estruturais, econômicas, né? Como eu falei, são ciclos curtos de investimentos, esperamos que dessa vez não seja assim. Insegurança jurídica, né? Isso se fala demais, nós temos aí uma reforma tributária em andamento, nós temos problemas trabalhistas que estão lá no STF para serem resolvidos, né? Temos uma burocracia enorme no Brasil para se trabalhar, vocês sabem disso. Educacional, as universidades precisam estar junto das empresas, como é nos grandes países do mundo. Não estou criticando aqui como uma universidade está trabalhando, a outra, nem especificamente, mas tem que estar junto. As empresas têm que estar junto com a academia. E o governo também. É um tripé, governo, academia e mercado. Certo? Sociocultural, as redes sociais. A rede ela definiu o sucesso. Hoje o jovem, ele vê assim, esses exemplos desses influencers, né? A maioria deles sem instrução, ganhando dinheiro, ele começa a se questionar, né? Para que eu vou fazer uma faculdade? O que eu vou ganhar com isso? Estou vendo fulano que não tem faculdade e está muito bem, né? E isso é um mal, mas não tem como, nós temos que conviver com isso, certo? E uma coisa, né, que toda hora se fala, acho que eu ouço isso há décadas, né, que é o custo do Brasil. O custo do Brasil é essa produtividade e ninguém consegue resolver esse problema. Toda vez nós vemos notícias de ferrovias que começaram e não foram concluídas, estradas em péssimas condições, os portos superlotados e ninguém resolve essa questão. Essa questão é uma questão que desestimula investimentos, né? Nós vimos aí o total de investimento que estão prevendo, né? E se a gente não tiver a infraestrutura adequada, não adianta, nós vamos ficar parados no tempo, certo? E o jovem, né? Eu vejo isso, às vezes até na minha família. Quer dizer, minhas filhas já estão formadas há muito tempo, mas quando elas estavam com 15, 16 anos, elas falavam: pai, eu não quero saber, não quero trabalhar em engenharia. Não é por aí, né? Mas por que isso? Era na época de 96, 97, né, que o Brasil estava começando com o Plano Real. Então, uma foi para a publicidade e outra foi para humanas na GV, né? E eu acho que isso aí se repete. Os meus sócios, a mesma coisa que eu tive, nenhum dos filhos seguiu engenharia. Eu tive 4 sócios, 8 filhos, né, dos 4, e nenhum seguiu engenharia. Então, é um desestímulo, né? O jovem precisa entender o que é isso, ele precisa ser reconectado, né? Menos like e mais legado, né? A engenharia precisa voltar a ser um sonho, não apenas uma profissão, né? Bom, o impacto do apagão, né? Perda na cadeia de transmissão do conhecimento, déficit de mentores e instrutores, queda de competitividade nacional e risco de dependência de tecnologia externa, né? Cada engenheiro que abandona o setor leva com ele anos de aprendizado, né? E a gente tem uns agravantes, né? Eu vou citar teve uma companhia estatal que ela utiliza muito aqueles contratos de fornecimento de mão de obra. Coloca dentro das unidades, né? E fica lá um pessoal, 20, 30, 40 pessoas, de todos os níveis, de todas as categorias. A empresa que ganhou a licitação, depois de 3 anos, se ela não ganhar, ela vai demitir todo mundo, vai entrar uma empresa nova, contrata todo aquele pessoal, e o pessoal não tem crescimento na carreira, ele só sabe trabalhar naquilo. E, recentemente, uma dessas companhias fez uma licitação para contratar
400 profissionais de nível técnico e nível superior para trabalhar integralmente em home office. O que nós estamos criando com isso? E não é um contrato, são dezenas, centenas de contratos em empresas similares, né? Eu não vou dizer que ele vai proibir essa empresa de fazer isso, mas é um absurdo isso. Não está se construindo nada, né? Por isso que o governo precisa entrar nessa discussão. Eu vi pouca coisa de ministros, alguém falando a respeito desse déficit de mão de obra de engenharia. As associações, as entidades, as que capitaneiam, né, a engenharia, como o Instituto de Engenharia, a BDIB, a ABM, a BCE, Sinduscom, todos eles têm que levar esse problema para o governo. Nós não temos lobby. Hoje eu vi uma notícia no jornal, vocês devem ter ouvido falar que as companhias aéreas estão querendo, né, cobrar por bagagem de mão. E o Congresso se apressou, tem um projeto de lei que foi aprovado em regime de urgência, ia ser votado hoje, proibindo essa cobrança. Imediatamente houve uma movimentação, esse projeto não vai ser votado hoje, e o governo está acenando com uma série de facilidades para as empresas aéreas e incentivo para um programa de treinamento de pessoal para as empresas aéreas. Quer dizer, olha o lobby, né? Antigamente, não sei se, acho que os mais velhos lembram disso, nós tínhamos no Congresso um grupo chamado Grupo Parlamentar de Engenharia, que era formado por engenheiros que iam defender a classe. Isso acabou, não tem mais, precisamos voltar a isso, né? São ideias que eu estou colocando aqui para mostrar como nós estamos bem para trás, né, do que já fomos. E quais são os caminhos, né? É valorizar o ensino técnico profissionalizante, que é uma necessidade do país, nós estamos vendo aí a necessidade, reaproximar universidades e empresas. A USP lançou esse programa Contrate 60 mais, 60 mais que já estão sendo contratados há muito tempo, e até os 70 mais. Né? Eu acho que é uma boa atitude, mas acho que não é por aí. Criar programa de mentoria intergerencial, quer dizer, como transmitir, como esse pessoal conversar, o júnior conversar mais com o sênior, né? Como é que a gente transmite isso? Enfrentar de frente esse custo do Brasil e planejar políticas industriais de longo prazo e com previsibilidade. Nós não temos previsibilidade no país. O país precisa recolocar a engenharia no centro da agenda pública, certo? E, conclusão, né? Reverter esse quadro exige articulação. O apagão é um alerta e um chamado à reconstrução. Nós precisamos reacender o orgulho da engenharia. O maior ativo de uma nação não é o petróleo nem o minério, é o conhecimento aplicado dos seus engenheiros. Certo? Eu agradeço, então. Obrigado. Foi curto. Muito obrigado, cancelara. Realmente, o maior... O que mais ativo, né, a sua última frase, o maior ativo de uma nação não é o petróleo nem o minério, é o conhecimento aplicado de seus engenheiros. E esse conhecimento eu vou falar de pai para filho, para neto, mas passa de geração para geração. Eu escrevi aqui um comentário que eu ia fazer, mas vou aproveitar. Como é que eu digo? A transição de conhecimento é um desafio. E eu vou dar um exemplo meu do Instituto. Eu frequento a casa há muitos anos, né, desde que meu pai... Então, eu vim aqui estudando. E no almoço, eu sentava com grandes engenheiros experientes, eu vi os causos. Isso foi me encantando. Eu ouvi o caos do meu pai, eu ouvi o caos de um do outro. Isso me levou a querer ser engenheiro. Então, isso é uma coisa que a gente devia... Talvez isso conquistasse o jovem. Quando ele escutasse uma bela história, um bom caos, que nele falou, não quero trocar de cidade, quero ficar morando em São Paulo, de repente a história traria esses jovens que... Uma coisa que as associações de entidades poderiam fazer é estimular, incentivar a presença de jovens nas associações. E isso é fundamental, para eles começarem a sentir esse ambiente, né? E hoje você pode ver que
Normalmente, não tenho nada contra o pessoal de cabelo branco, eu já tenho alguns também, mas os jovens têm que participar mais disso tudo, sabe? Entender esses problemas que nós estamos enfrentando no país, que vão afetar eles no futuro. Bom, agora, né, nesse momento, vamos abrir para as perguntas da plateia. Alguém vai perguntar? O Regis vai, eu também tenho uma pergunta. Quem pergunta primeiro? Eu, você? Você? Eu? A minha pergunta vai para o Miguel, né? Miguel. Eu até escrevi para não me perder. Eu escutei na hora do almoço, escutei agora de novo, que é o seguinte, as obras mudam, cada um começa eu vivi isso quando eu era criança, porque meu pai era um engenheiro de obra. Então, as famílias mudam, vai de uma cidade para outra, ou de estado, e as pessoas não querem, eles não querem mudar de cidade, eles não querem sair do conforto que eles têm. Daí eu pensei, você chega com uma obra nova num lugar, você vai atrapalhar toda uma comunidade, vai atrapalhar o morador, vai causar confusão. Então, por que não contratar os lindeiros, né, o entorno da obra, para trabalhar nessa obra? Daí eu pensei, diante do que eu falei, vai ter uma mão de obra qualificada para ser absorvida na obra? É um problema. Vale a pena a empreiteira, vou usar essa expressão, que chegou lá para fazer uma obra, montar cursos de qualificação de mão de obra para absorver as pessoas? Tem sentido a pergunta? Tem muito sentido, sim. Eu vou contar um pouco do depoimento lá da Construtora Barbosa Melo, na qual eu atuo, né? E, na verdade, alguns clientes colocam para nós compromissos, né, de proporção de trabalhadores que são locais ou regionais, né, no sentido de tentar internalizar ali o desenvolvimento, o crescimento das famílias, etc. Que é um negócio muito meritório, né? Quem pode ser contra isso, né? Mas nós temos muita dificuldade. Seja dificuldade de recrutamento, ou seja, pessoas interessadas, seja também a questão de qualificação, né? Então, recrutamento, eu digo, mesmo o ajudante, o profissional mais simples, mais básico da obra, né? O interesse dele trabalhar numa obra, até aqueles que precisam já de uma qualificação, caso dos engenheiros, os operadores dessas máquinas hoje com tecnologia embarcada e tal, né? Então, é muito difícil encontrar em determinadas regiões do país, né, esses quadros profissionais. Então, assim, realmente este é um grande problema, que faz com que, até eu comentei isso na nossa apresentação, que se faça esse deslocamento de um contingente enorme de gente, né, que nós chamamos alojada, né, que encarece a obra muito, que traz, obviamente, desconforto nas regiões onde chegam esses contingentes muito grandes e profissionais, né, que causa toda a necessidade de você estar providenciando a logística dele para casa, porque, obviamente, ele tem que conviver com a família também, né? Então, são fenômenos que estão acontecendo de uma forma progressiva, né, na construção pesada, que tem afetado vamos dizer, esses quadros profissionais, e tem exemplos impressionantes, né? Uma grande construtora que participa da BIDIB comentou conosco, né, Márcio, recentemente, que arregimentou em São Paulo, capital, 1.500 profissionais para uma obra e conseguiu, né, no esforço aí inicial, que foi um esforço forte de alguns meses e tal, 300 profissionais, né? Então, nós não estamos falando de região remota, que, obviamente, tem os seus desafios todos, né? Estamos falando de São Paulo, né? Eu gostaria de pegar o gancho. Case Paraná. Paraná é um estado onde é o celeiro do Brasil e do mundo, em grande parte, porque lá não temos grandes propriedades, lá são as cooperativas. No nosso caso de infraestrutura, isso é um exemplo de ontem. Ontem fiz uma reunião onde foram 120 empresas, lá se apresentando como futuros fornecedores
de uma das concessionárias que já tem contrato lá no Paraná, mas o que eu quero acrescentar é o seguinte: dessas 120 empresas, tinham 18 empresas médias. As médias nossas do Paraná são as pequenas fora. Nós não temos mais grandes empresas no estado do Paraná, infelizmente, para o setor da construção pesada, construtora. Mas médias e pequenas tinham 18 proprietárias de pedreiras ativas, que, na verdade, é o que as empresas querem fazer: contratação, subcontratação, porque hoje vocês da Abdib, a BEM, e nós que convivemos com o pessoal da BCR, né, o que nós estamos vendo hoje é a mudança. Antigamente, a construção pesada ela era capitaneada pelas grandes construtoras. Hoje não é mais isso. E, com o advento das concessões para o empreendedorismo, hoje o que está acontecendo? A grande maioria hoje são fundos de investimento puros, que não têm a expertise. Ela tem a expertise de cobrar o resultado. Isso sim, cobrar a meta. Então, a gente está vendo, complementando, é de que a oportunidade, em cima da sua pergunta, Emiliana, é de que você engajar conforme as localizações, você tem condição de fazer isso, não é pensando nas grandes, é na somatória. Tanto é de que um advento que era muito utilizado no passado, que você juntava duas médias e fazia uma grande, uma licitação, nós estamos hoje na contramão da história, onde hoje está se reduzindo o período de comprovação de capacidade financeira, que era 5, foi para 3, já tem editais que a gente já está começando a enfrentar de 1 ano. Quer dizer, aquele que não trabalhou no passado não pode trabalhar para o futuro. Então, a gente está vendo de que nós temos condições dessa arregimentação, convocando essa pleiade heterogênea de tamanhos. Porque, à primeira hora, evidentemente, nós pegamos as grandes empresas, as campeãs, né, da engenharia, exportadoras de serviço, né, que temos muito orgulho. Agora, internamente, conforme a vocação dos estados, né, eu fiz aqui alguns dados que eu só vou aguçar. Quando nós falamos aqui levantamento de sistema, CNI, Federação de Indústria, parte de construção, 2.852.000, o Sul, 431.000, Sudeste, 1.427.000, Centro-Oeste, 256, Nordeste, 568 e Norte, 169. O que isso aqui mostra na divisão de tamanhos? As microempresas, 790.000, pequenas empresas, 811.000, médias empresas, 629.000 e grandes empresas, 620.550 colaboradores. Se você dividir pelo CNAE, construção de edifícios, 1.097.000, representando 38,5%, obras de infra, 801.741, 28%, e especializados para construção. Aqui que eu coloquei que são falhos os números, porque não existe banco de dados das grandes empresas e médias empresas, para alguns estados, dentro do nosso sistema. Então, isso é, inclusive, uma coisa que eu me comprometi, que eu participo, acho que até junto com alguns de vocês lá no Coinfra, que a gente cobre, porque esses dados de emprego, desemprego por regiões, que eles têm condições e obrigação de fazer e cobrar, tem defasagem de 2 anos. Então, hoje nós estamos falando que nós estamos morrendo amanhã
E estamos olhando os números, né, de 23. Esses números que eu estou colocando aqui é de 23 e 24. Então, a importância da gente olhar como um todo. E quem que pode fazer esse amálgama? É um instituto de engenharia, são as entidades que não têm, vamos dizer, finalidade de razão de existência de ganhar. São essas instituições. Então, eu gostei muito da sua pergunta. Regis, você é o próximo. Gostaria de fazer 2 observações. Eu acho que foi colocado aí 2 níveis, foram colocados 2 níveis de questão. Um pela BEM aí pelo Cancelara, algumas coisas macro, certo? Então, questão de custo Brasil, enfim. O custo Brasil, a própria evolução da engenharia é um redutor do custo Brasil. Então, nós fazemos parte da solução do custo Brasil aí. Então, eu acho que a gente tem que separar as coisas em níveis aí. E a outra são os problemas, eu acho que básicos aí que a gente está vivenciando, e aí eu separaria, na minha visão, claramente ele realiza de forma geral para a sociedade. É ao contrário de outros setores que se comunicam muito bem. E a segunda questão é uma questão, logicamente, aí de valor, remuneração, tarifa. Eu acho que não dá mais para a gente imaginar o mundo de hoje, dos jovens, dos profissionais, das pessoas, considerando tudo que foi colocado, dos problemas, olha, o conforto da Faria Lima, o conforto de ser influencer, o conforto de várias coisas que se tem, nós não podemos abstrair, é isso que está hoje. Então, nós temos que, na engenharia, a meu ver, nós temos que criar esse conforto. Nós temos que criar um mundo de Hollywood aí para os nossos profissionais, para poder atrair. E eu acho que esse mundo de Hollywood, ele passa por conforto. O cara não vai hoje lá para o fim do mundo se ele não tiver uma estrutura, se ele não tiver uma condição decente de trabalho, se não for dado um salário adequado para ele, se ele não for dado um conforto. Se a gente for pensar um pouco lá, quando começaram as grandes hidrelétricas no Brasil, as empresas estavam lá no custo, na planilha de custo deles, criar uma vila, um acampamento, uma cidade, nasceram cidades a partir daí. Foz do Iguaçu se desenvolveu por causa de Itaipu. Ilha Solteira nasceu porque era uma vila para a construção daquelas. Então, e aquela vila tinha clube para o pessoal, tinha teatro, tinha cinema, tinha tudo para a mão de obra aí. Então, eu acho que hoje a tarifa dos próximos empreendimentos, elas têm que abarcar esse conforto. Nós temos que pensar nisso, a realidade vai estar aí. Se a gente simplesmente quiser apresentar uma planilha de custos para o governo ou para uma empresa privada que vai fazer um determinado empreendimento e simplesmente ter ali saco de cimento, parafuso, aço, equipamento, sem considerar o custo da mão de obra em si e esse desenvolvimento de tarifa, eu acho que nós não vamos chegar a lugar nenhum, a escassez vai continuar, vai perdurar e vai piorar. Então, essa que eu acho a visão assim. É necessário a gente trabalhar, compor tarifas. Se fosse assim, problema, mão de obra, dentro da realidade de hoje, se a gente fosse pensar custo de mão de obra, não se faria custo de programa social, não se faria obra na Europa, que a mão de obra é caríssima e tem benefício social enorme. Então, eu acho, dentro desse levantamento, se a gente sabe que é um problema, a questão desses cálculos que algumas pessoas fazem, carentes, aí, em relação ao Bolsa Família. Mas eu colocar isso e colocar como uma bandeira do setor de trabalhar contra, eu não vejo a mínima possibilidade política em qualquer governo, seja ele de direita ou esquerda que vem aí pela frente, eu não vejo. Não vejo um deputado hoje, um senador, que vai abarcar alguma coisa de redução de benefício social hoje no país. Então, acho que nós temos que considerar isso e fazer um trabalho de ponta. Nós temos que mudar, fazer uma comunicação adequada, e esse processo de comunicação vai passar necessariamente por tem que ter investimento do setor. O setor tem que tirar, tem que colocar a mão no bolso e investir.
Se a gente continuar a não investir em comunicação, continuar a ser low profile, como sempre foi a construção, nós não vamos mudar isso. Nós sempre fomos low profile. Se a gente não fosse low profile, eu não sei se não a Lava Jato seria diferente. Se a gente fosse um grande investidor de mídia, um grande investidor em comunicação, eu não sei se a Lava Jato teria chegado ao nível que está de desestruturação que a gente teve no país. Mas isso, eu acho que, para mim, é falta de comunicação do setor. Então, esses os dois pontos que eu queria colocar. Valor de mão de obra, que necessariamente vai ter que passar, e questão de comunicação. Nós precisamos criar no setor, ao meu ver, uma linha de comunicação adequada com o que a gente tem. Eu acho que os levantamentos aqui estão perfeitos, da Abdib, aqui, Sinicesp, a BEM, eu acho que todo mundo levantou as perspectivas de todo mundo. Agora, como nós vamos resolver, eu acho que passa por essas duas linhas aí. Nós vamos ter que planejar efetivamente como fazer para acomodar o valor de mão de obra, essa atratividade, e como nos comunicar para atrair gente que está para chegar no mercado e gente, o engenheiro que virou suco aí, que foi para outras áreas, a gente tentar reatrair esse engenheiro para o setor. Eu acho que é isso. Gostaria de colocar aí para vocês o comentário aí. Fiquem à vontade para comentar o comentário. Você me fez lembrar agora um comentário que a gente ouviu no Sinicesp, o Prado estava lá, o Laurito, o Serginho também, segunda-feira, do deputado Arnaldo Jardim. Eu concordo plenamente que benefício social não vai desaparecer, não vai ter uma redução drástica que vai mudar esse cenário nas próximas décadas. Mas ele comentou lá, na ocasião, ele até brincou que ele precisou tapar o nariz para apertar o sim e aprovar o projeto do tal do safrista. Que o que era isso? É o cidadão que deixava de trabalhar na colheita, no plantio, na determinada safra que é sazonal, para não perder o benefício. Então, o que foi a lei aprovada? Criou-se uma sistemática, não vou nem ter detalhes aqui, onde esse cidadão consegue atuar formalmente na safra, sem perder o benefício, ao menos na integralidade. Então, eu tampo o nariz também para falar isso, porque o meu sonho é que a gente não precisasse do assistencialismo. Mas a gente sabe que precisa, isso é indiscutível. Então, talvez encontrar um meio termo, onde se dê para conciliar o assistencialismo, que infelizmente a gente não vai se livrar tão cedo, mas que isso não seja um estímulo tem uma palavra melhor aqui, mas a vagabundagem, essa é a verdade. Infelizmente, já temos relatos de diversas empresas. Recentemente, uma empresa associada à nossa, que está começando uma concessionária de rodovia em Rondônia, porque as concessões estão se proliferando, expandindo, eram mais concentradas aqui nos grandes eixos. E como é que você consegue 1.000 pessoas para trabalhar? A concessionária precisa de todo tipo de profissional. Em Rondônia, onde você já tem uma população pequena, qualificada menor ainda, e um assistencialismo altíssimo. Eles estão levando gente do Brasil inteiro para lá, de todos os níveis, do CEO, do engenheiro, do operário, do cobrador de pedágio. Isso mostra que a realidade é essa. Talvez uma alternativa seja o meio termo, não depender só do assistencialismo, porque ele não vai acabar nunca, mas achar um caminho que se consiga conciliar as duas coisas e atrair essa força de trabalho. Só queria comentar, você me fez lembrar o papo do Arnaldo Jardim. Eu queria só comentar uma coisa, que eu acredito que o país, a gente vê que ele está se desenvolvendo quanto menos pessoas dependerem do Bolsa Família. Então, eu acredito que só criar o Bolsa Família é excelente, né? Diminuiu a fome, etc. Mas tem que, junto, criar umas condições para aquele pessoal que está daquela região recebendo o Bolsa Família possa se desenvolver. E depois de uns anos eles não precisem mais do Bolsa Família. Da forma como está sendo feito, eu também acredito que é impossível eliminar, é um incentivo que a pessoa não trabalhe. Eu vi o ano passado eu vi um pescador, uma entrevista com um pescador do Amazonas, uma coisa até que dá para rir. E ele falando que ele não estava mais dependendo da pesca. Ele tinha uma esposa de um lado do rio e outra esposa do lado do rio, com 3 filhos de cada lado, só com o Bolsa Família, não precisa mais trabalhar. É verdade, eu vi entrevistas dele falando uma coisa dessa. Então, é isso que não pode acontecer. Eu vou primeiro lembrar a coisa mais horrível que está acontecendo nesse país, a nível de subsídio,
que é a Bolsa Presidiário. Uma pessoa criminosa que está lá com a sua quadrilha lá dentro, ele está ganhando mais que o salário mínimo, né? E eu tinha pedido aqui, junto com o Sérgio, isso que não dá para entender. Bolsa Família, o menor valor em Roraima, R$ 755,11. São Paulo é R$ 674,74. Paraná empata, R$ 674,31. O meu estado, o salário mínimo é o maior do país, está em R$ 2.400. E existem os movimentos, ali para a BEM, onde hoje o pessoal vai conversar com o Bolsa Família, mostra que ele vai ganhar 3 vezes mais para iniciar, estou falando de servente, tá certo? E o cara não aceita. É isso mesmo. Ele não aceita, quer dizer, então, na verdade, é como você colocou, não quer trabalhar. E o pior de tudo, desmonta a família como um todo, porque ele ganha proporcional ao número de filhos, aquela história toda. Então, ele, na rede, ele ganha muito mais que um operador nosso do equipamento mais complexo que nós tivemos. É verdade. Né? Mais perguntas? Laurito, Regis? Vocês querem comentar mais alguma coisa, acrescentar? Eu só queria, Miriam, aproveitar para fazer um link aqui, já que eu falei do deputado Arnaldo Jardim, e você falou mais cedo da questão do lobby, e eu fiquei aqui pensando, eu tenho certeza que todo mundo aqui na sala consegue nomear 10 congressistas que são médicos, 10 que são advogados em 1 minuto. Eu só consegui pensar no Arnaldo Jardim, que é engenheiro. Então, aí vem a má comunicação dos engenheiros, me permita dizer aqui. E mais um fato, nós temos bancada da bala, bancada evangélica, que nada contra o pessoal que é armamentista, o pessoal que é nada contra, mas não temos a bancada da infraestrutura. Ninguém vai me convencer que o armamentismo, a religião A, B, C ou D, seja mais importante para o país do que a infraestrutura. Então, realmente, o caminho está muito errado, precisa mudar muito isso, e a questão da comunicação que você colocou aí, realmente precisa melhorar muito. Vale memória? Vale memória. Vale memória. Até para salientar aí o trabalho magnífico do deputado Arnaldo Jardim, aqui de São Paulo, no tempo que eu passei estando presidindo a ANEOR, o deputado Arnaldo Jardim foi presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura. Lá do meu estado, Eduardo Seara, foi também. Quer dizer, então, na verdade, essas frentes, elas vão... Agora, provocação mesmo. Para nós fazermos essa proposta aí, de nós defendermos e sabermos comunicar, nós precisamos de recurso. Então, nós precisamos trabalhar na legislação de que uma parte do que é arrecadado com nossas ART das empresas, Procrea e Confea, volte para as instituições representativas legais. Aí vai sobrar dinheiro para nós. Porque nós temos que pedir, pelo amor de Deus, para pagar passagem, não sei do quê, para ir fazer festa aí. Então, isso é provocação. Vou falar uma coisa, não sei se vocês sabem, mas 1,5% da renda do petróleo, não só a Petrobras, todas as companhias, obrigatoriamente ele tem que ser investido em pesquisa e inovação. E esse dinheiro, que é muito grande, ele não consegue ser gasto todo ano. É uma das fontes, certo? Para treinamento, etc. Certo? Vou voltar aqui. Eu acho que nessa linha é uma ideia, é uma boa ideia. Por exemplo, nós temos uma instituição que, a meu ver, com todo respeito, que é nosso patrocinador aí, o Sistema Confea e CREA, de um ponto de vista geral, acho que 99% dos engenheiros não sente que ela contribui alguma coisa para o nosso setor e para a nossa área. Então, nós temos que agir de perto, nós temos que falar cara a cara isso para o Vinícius, está certo? Nós não temos que ter
pena nenhuma de falar, olha, cara, efetivamente você precisa ajudar o setor, e você arrecada muito, tá certo? Então, essa é uma fonte de financiamento que a gente pode ter. Buscar outros recursos com as empresas, mostrar, conversar com os órgãos públicos, sensibilizar o quadro da BDIP, claro, o potencial de crescimento que nós temos para os projetos que o governo quer pôr de pé, que ele já está para colocar, é enorme. Agora, para viabilizar aquilo ali, nós precisamos de gente. Para viabilizar essa gente, para viabilizar politicamente o que você quer fazer, você precisa nos ajudar a colocar dinheiro aqui para a gente encontrar fontes de financiamento para a gente ir buscar recursos para fazer essa comunicação adequada que a gente precisa no setor, para atrair. Porque o Bolsa Família a gente pode falar na pessoa lá mais de baixo. Agora, para o engenheiro, não tem nada a ver com Bolsa Família. A situação é outra. E o quadro aí da BDIV é claro. 50% das empresas estão com maiores dificuldades nesse nível que está acima do Bolsa Família. Tá certo? Então, esse é um foco que a gente tem que ter. 50% do problema está ali. Então, nós precisamos buscar os recursos, ter a criatividade de trabalhar para a gente ir atrás disso. Só vamos lembrar a razão de existência do sistema Confea-CREA. É profissional, não é empresa. Profissional, como engenheiro, eu não tenho problema, acho que todos temos a obrigação de pagar quando eu estou lá com uma RT. Agora, a empresa, qual é o setor que as empresas que trabalham para aquilo têm um compulsório? Então, nós estamos num momento de que razão de existência. Eu falei isso, acho que foi lá no almoço. Sindicato, pelo seu KNAI, tudo que tem embaixo, pela legalidade, eu vou cobrar e não vou abrir mão. Ah, não, mas o sindicato da construção pesada ele é muito abrangente. Mas então, que se apresentem aqueles que querem dividir. Mas enquanto não dividir, então é razão de existência. CREA, Confea, cobra dos profissionais sem problema nenhum. Agora, por que eu tenho que pagar, quando eu estou com uma obra, a empresa? E daquilo que também hoje perdeu o valor que eu coloquei hoje lá no nosso brainstorm lá. Hoje o acervo dos profissionais, pela idade, já não vale mais nada, porque precisa da capacidade operacional da empresa. E hoje, o acervo dessas empresas, muitas, só papel, está valendo muito. Então, eu acho que nós estamos no momento do freio de arrumação, porque a crise é muito grande e nós não temos uma solução a curto prazo. Agora temos que ajudar numa linha que foi muito bem colocado, da gente perseguir isso, agora, unidos. Se não tiver unido, é perder tempo. Só para o comentário aí um pouco que o Reis falou e também aqui um pouco pegando aqui alguns comentários, eu acho assim, sem dúvida nenhuma, os problemas no meio da década passada aí afetaram demais o setor, né? Quer dizer, quebraram muito as empresas e quebraram especialmente acho que vamos dizer assim, o moral dos times, das empresas, dos engenheiros e etc. Tal, né? E eu percebo que isso permanece até hoje, né? Está fazendo 10 anos, né? Então, assim, nós sabemos de tudo que aconteceu, né? Coisas que realmente eram problemas, né? Mas também uma série de injustiças que colocaram as empresas que eram referência mundial, né? Colocaram realmente numa situação muito complexa. E nós, como profissionais, quer dizer assim, nós recuamos demais, né? Ficou um pouco daquela síndrome de vira-lata, que eu acho que bateu, né? E está passando mais de 10 anos, então está na hora de nós virarmos aquela página, né? E assim, e irmos aí realmente para valorizar o setor, né? Eu acho assim,
não dá para a gente terceirizar essa missão, né? Essa missão é nossa, né? É nossa aqui, né? E agora, eu acho assim, o setor vive uma outra realidade, né? Os padrões de compliance são outros, né? A sofisticação das empresas de construção, as empresas eram, assim, afora 3, 4 grandes, as empresas eram rudimentares, né? Em tecnologias, em técnicas de gestão, a questão de pessoas, né? O profissional era muito pouco valorizado. Hoje em dia, né? O nosso lema lá, o principal ativo são as pessoas, né? Então, mudou demais, né? Então, a gente precisa sair disso aí, convencer, né, os engenheiros, convencer as entidades, colocar os novos paradigmas do setor, né? Eu vejo entidade até agora chorando sem parar pelo negócio da Lava Jato, faz mais de 10 anos, né, pessoal? Vamos virar essa página, pô, né? Entendeu? Né? Tem uma perspectiva de obras, não vai acontecer investimentos sem a engenharia e sem a construção. Não vai acontecer, né? E o pior, foi dito aqui, as concessionárias estão na mesma situação que nós. Não conseguem gente, né? Até porque existe uma similaridade profissional entre a construtora e a concessionária e tal, né? Então, assim, nós precisamos apagar essa memória triste, essa memória devastadora que foi, e realmente agora, e de peito aberto, nós fizemos um outro setor, uma outra realidade hoje, né? Entendeu? Então, nós precisamos virar essa página. Presidente, me permite? Até um pouco na linha do Noronha. Eu acho que as consultorias já, ao longo do tempo, nos ensinaram que todo e qualquer projeto de consultoria começa com um bom diagnóstico, um cenário, aí você tem a contextualização com os dados da dificuldade apresentada, e aí se busca uma proposta de encaminhamento de solução. Eu entendo que nós já temos tudo isso, nós temos o diagnóstico, temos o cenário, sentimos o aperto na nossa pele das dificuldades de uma mão de obra, temos realmente, como o Noronha diz, um passado que passou, temos a realidade de muito boas perspectivas de investimentos no setor, quer seja por fundos de investimento, quer seja pelo orçamento público, porque há uma necessidade de obras infraestruturantes no país. E dentro dessa proposta que nós já temos, de encaminhamento de solução, que é a importância da comunicação, a importância da valorização da engenharia, quem pode fazer isso somos nós mesmos. E nós, quem? As entidades representativas. Por isso que eu acredito muito nessa união. Todos nós temos as suas peculiaridades. Nós que representamos as obras, as empresas construtoras, executoras de obras, aquelas que representam, como o Sinaenco, os projetistas, a engenharia consultiva, os que representam os fabricantes de máquinas e equipamentos, são tudo elos dessa cadeia. Todos eles têm também essa carência, essa deficiência e essa escassez de mão de obra. Então, uma vez diagnosticado, partirmos para realmente uma ação conjunta, porque é evidente que todos nós, o Cinicesp em São Paulo, como foi citado pelo nosso presidente, tem uma ação junto ao Senai, aqui de São Paulo. E essa ação do Senai, vejo que interessante, com o fim até então, quando havia a compulsoriedade da contribuição sindical, o Senai, com muitos recursos, oferecia cursos em todos os níveis, né? Para a construção predial, construção civil e também para operadores de máquinas e tal, gratuitamente. Hoje, não tem mais essa, né, contribuição, a realidade é outra, mas, diante da dificuldade, o Senai está conosco porque ele sabe que, por nosso intermédio, é que ele vai alcançar o público-alvo deles. E hoje eles voltaram a oferecer a gratuidade dos cursos ministrados nas suas escolas. Claro, tem um custo quando essa é ministrada num canteiro de obra, deslocamento do docente, etc. Mas é um investimento. Uma entidade como o Senai, que é voltada a quem? À indústria. E o que a indústria faz? Recolhe a sua contribuição para retornar no investimento da sua própria necessidade. Foi citado aí o CONFEA, o CREA, eles defendem os profissionais, é bem verdade. Mas entidades como essa, da indústria,
da construção, que é uma indústria, né? Há muita polêmica sobre isso, mas reconhecidamente é uma indústria, tem numa entidade forte como o Senai a possibilidade de suprir em parte essa necessidade, mas cada vez mais nessa união, numa campanha, numa mobilização e sensibilização da sociedade e principalmente, porque aí vai ter que ter a participação dos órgãos contratantes, ou seja, dos governos, eles terão que ser necessariamente envolvidos, essa montanha, essa onda, né, há de repercutir e tentarmos, pelo menos, minimizar ou mitigar essa situação tão drástica que vivemos hoje. Na verdade, esse painel foi uma grande sala de bate-papo, né? Isso foi muito interessante. Todo mundo falou. Conclusão, temos um problema, temos carência de mão de obra especializada em todos os níveis da cadeia produtiva, construtiva, né? Daí eu fiz vários comentários, mas eu não vejo, porque eu entendo que todos nós queremos nos unir para resolver. O Instituto, que nem a gente conversou no almoço, para quem estava no almoço, de parceria com o CIE e as faculdades de engenharia, FEI, Mackenzie, Mauá e Poli, já está tentando minimizar ou procurar resolver essa defasagem da falta de engenheiro ou de estudantes de engenharia e como reter. Mas, diante de tudo que a gente conversou hoje, eu entendo que isso tem que ampliar. A gente tem que se unir, reunir entidades públicas e privadas, reunir empresas, porque eu escrevi em algum lugar, foi tantos papeizinhos, a gente tem que unir o quê? A cadeia de interesse, desde aquele que forma o aluno até aquele que contrata o aluno. Falando na engenharia, daí falou do Senai, falou da outra mão de obra, do motorista. Daí eu não vou saber os nomes técnicos dos outros trabalhadores dentro da obra. Mas eu percebo que todos eles vão precisar de um apoio para continuar, um incentivo para manter. Então eu vou fazer, às vezes, do Jardim. O Instituto de Engenharia está aberto para ser o articulador ou para ser o guarda-chuva dessa ação. Então vamos unir entidade pública, privada, sindicato, associação, escola de engenharia, e vamos melhorar essa situação. Porque a academia, boa. Eu acho que é isso, que é o encerramento desse painel. Nossas portas estão abertas, nós temos braço, temos vontade, e vamos nos juntar para melhorar, para ver se a gente consegue apagar o apagão da mão de obra especializada. Agradeço a vocês. E olha, lembrete, amanhã tem mais, viu? Espero vocês aqui desde as 9 horas da manhã. Não, vamos ler aqui, eu trouxe. Amanhã é quinta-feira, né? Contratações públicas e obras paralisadas. Tema bom. Daí tendências dos elétricos, né? Veículos e equipamentos. E à tarde, petróleo, mineração e meio ambiente, que o meu amigo JJ, moderador do painel, está aqui. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo. E até a próxima.